Quem está comigo no estudo, na reflexão que nós temos feito sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós estamos na primeira carta de Tessalonicenses. Hoje eu tenho aqui, olha, uma luz que não vem propriamente do céu, vem do alto, mas não vem do céu. Tá estranho, mas é o que temos. Bom, eu vou convidar-te então a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Esse versículo para mim dá todo o sentido para a carta de Tessalonicenses, porque ele casa, ele faz uma conexão direta com a mensagem que o apóstolo pregou na época da plantação da igreja em Tessalônica. E para mim, a partir daqui, todas as coisas começam a encaixar. É como se hoje nós fôssemos pregar o evangelho numa cidade que não conhece a Cristo, pregássemos uma mensagem, depois mais para frente escrevêssemos uma carta para lá, a partir dessa mensagem que nós pregamos anteriormente. Então foi basicamente isso que aconteceu. Mas vamos lá. Eu anotei aqui alguns pontos que eu não quero esquecer, por isso eu vou ler aqui algumas coisas, é isso mesmo, não guardei tudo na minha mente, anotei para eu não me esquecer e tá valendo. Pega o seu papel, sua caneta e vamos lá. Bom, o que nós podemos associar de Atos 17, verso 3? Livro de Atos, capítulo 17, verso 3 e 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Atos 17, 3 fala exatamente da mensagem que o apóstolo pregou lá em Tessalônica quando ele esteve lá. E Tessalonicenses 1, 10 faz referência, não direta, mas indireta, a essa mensagem pregada neste tempo lá. E o que a gente percebe aqui? Um mesmo evangelho, uma mesma mensagem, um só Cristo. Quando Paulo chegou a Tessalônica, ele anunciou uma mensagem simples, mas profunda e profética. Era necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e esse Jesus que ele anunciava era o Cristo. Então nós tiramos aqui alguns pontos principais da mensagem de Paulo em Tessalônica e também da mensagem de Paulo da carta aos Tessalonicenses. O primeiro ponto aqui muito importante que a gente precisa destacar é a ressurreição de Jesus. O tema central das duas conversas aqui, tanto pessoalmente quanto a conversa por carta, foi a ressurreição de Jesus. A pregação de Paulo não girava em torno das promessas terrenas, nem de hipóteses, mas sim da ressurreição de Jesus. E isso implicava em algo diretamente a vida dos crentes que ouviam, das pessoas que ouviam aquela mensagem naquele momento, né? Então, em Atos 17, 3, ele demonstra pelas escrituras que o Messias deveria ressuscitar. Depois, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, os crentes agora viviam com esperança firme porque Deus, de fato, ressuscitou Jesus. Outro ponto que merece destaque é como Paulo deu ênfase para a identidade messiânica de Jesus. E eu acho isso fantástico. Olha só, quando Paulo esteve em Tessalônica, lá no capítulo 17 do livro de Atos, verso 3, ele reforça que Cristo era o Jesus, que Jesus era o Cristo, sabe? Enquanto muitas pessoas naquele tempo e hoje ainda pensam que existe um outro caminho para se ganhar a salvação, para receber a salvação, Paulo chega para eles e combate essa ideia. Olha, esse Jesus é o Cristo, ou seja, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, é ele que vai te levar até o Pai, ele é o Filho de Deus. E agora, então, os tessalonicenses reconheciam que Jesus era o Filho de Deus e eles aguardavam a segunda vinda de Jesus, assim como nós, né? Bom, ou seja, eles creram que Jesus era o cumprimento de todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Um outro ponto que merece destaque aqui é sobre o fruto, os frutos da pregação de Paulo lá em Tessalônica. Porque nós vimos que esse povo recebeu a mensagem, mas não ficou só no intelecto. Causou frutos práticos, visíveis na vida da igreja. Bom, nós precisamos ir lá no livro de Atos, capítulo 17, verso 3, e perceber que um pouquinho antes, Paulo esteve em Filipos, e ele foi açoitado, foi preso, ele e Silas, lembram dessa ocasião? Então, Paulo, quando ele chegou em Tessalônica, ele pregou com ousadia, mesmo com ferida, mesmo com dor, mesmo com perseguição, ele pregou com ousadia e fidelidade. Em 1 Tessalonicenses 1,10, então, nós vimos uma igreja com fé, com arrependimento, com esperança e com perseverança. A profecia, então, pregada lá em Tessalônica gerou transformação duradoura naquele povo. E eu fico pensando, o que tem dado de fruto em tudo que a gente tem ouvido, tem vivido, tem visto, sabe? Bom, quando nós vamos lá no livro de Atos, capítulo 17, nós percebemos que o apóstolo, quando esteve em Tessalônica, ele pregou, ele ensinou sobre as profecias também.
E eu quero propor uma reflexão aqui também a respeito disso. Qual a relação com o que Paulo ensinava e as profecias? Você já parou para pensar nisso? Porque hoje em dia a gente distorceu, né, um tanto, muitas vezes, não todas as pessoas, não todas as igrejas, mas nós vimos o estudo da profecia, a palavra profecia, com sentido muito distorcido, muito deturpado, né? Para Paulo, a profecia não era um espetáculo nem mera visão de futuro. Era a revelação da vontade de Deus centrada em Cristo. Em Atos 17:3, ele expõe as profecias e mostra como Jesus cumpriu cada uma delas. E em 1 Tessalonicenses 1:10, ele apresenta a esperança profética futura, a vinda de Cristo e o livramento da ira. Ou seja, o Evangelho é o cumprimento das profecias passadas e a esperança também das profecias futuras. E agora, para concluir, então, eu quero te dizer que se essa mensagem foi suficiente para transformar, para salvar e para sustentar os crentes de Tessalônica, ela continua sendo suficiente para transformar, para salvar e para sustentar a minha vida e a sua também. Ela ainda é suficiente nos dias de hoje. Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Ele voltará. Graças a Deus por isso, Cristo voltará. E eu quero deixar essa reflexão para você. Você crê nisso? Você crê que Jesus é o caminho para te levar até Deus, que Ele é o Filho de Deus e que a salvação só pode vir através dele? Se você acredita nisso, eu te convido a terminar esse vídeo, fazer uma oração simples, feche os seus olhos e diga para Deus: Deus, eu acredito nisso. Jesus, eu te aceito como meu Salvador e eu quero viver uma vida transformada com o Senhor a partir de agora. E eu tenho certeza que Ele vai começar a mexer na sua vida.